Fim de papo, o Bahia empatou com o Goiás em 1-1 na Fonte Nova pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado de empate no jogo, um resultado de derrota quando a gente abre o mapa inteiro do campeonato, né? Afinal de contas, além de ser um confronto direto na casa do Bahia, o Goiás é um adversário que estava desfalcado, vinha também de uma sequência de jogos desgastantes, como o Bahia, e tem muitos limites técnicos. O investimento do Goiás é um dos menores dessa Série A. E o Bahia tinha uma condição de superioridade técnica clara, uma condição de vantagem de jogar uma Fonte Nova cheia, 32 mil pessoas foram para a Fonte Nova, e mesmo assim não conseguiu fazer valer tudo isso para somar 3 pontos, um jogo que era considerado uma decisão. E o Bahia perdeu essa decisão. Perdeu essa decisão porque o empate deixa o time com 7 pontos, junto do próprio Goiás. O Bahia vai para uma sequência agora que enfrenta a Internacional de Porto Alegre fora, Fortaleza fora, pega Cruzeiro em casa, o Cruzeiro está bem, pega também Fluminense e Palmeiras em sequência. Jogos em que é muito mais difícil conseguir fazer 3 pontos, em tese, né? O contexto acaba mudando às vezes, mas jogos que são mais complicados contra adversários mais poderosos, e aí não há dúvida, do que o Goiás. Então era importante o Bahia somar 3 pontos para poder fazer ali uma gordurinha, né? Para enfrentar com risco de dano menor essa sequência bem complicada que vem agora pela frente. Mas o Bahia não conseguiu fazer isso. E não conseguiu fazer, na minha opinião, por causa de um personagem específico. Renato Paiva, o técnico do time. O Renato Paiva, ele promoveu uma mudança, trocou apenas uma peça do que era imaginado do time titular, mas isso foi suficiente para bagunçar completamente o Bahia. Ele tinha o desfalque já certo do Canu e do Rezende, e teve o desfalque do Iago, além do Matheus Bahia. E a linha defensiva já era uma linha que ia precisar ser bem modificada sem o Canu e sem o Rezende. Então, o que se imaginava depois de apenas 3 dias entre o jogo do Santos, onde inclusive o Renato Paiva fez uma leitura muito boa, e credenciamos a ele, inclusive, o desempenho do Bahia, a leitura de jogo do Bahia, naquele empate 0-0, ele em apenas 3 dias tentou fazer algo completamente diferente. Ele botou uma linha de defesa de 3 zagueiros absolutamente modificada, que nunca tinha jogado junto, Vitor Hugo, David Duarte e o Gabriel Xavier na direita. Isso é compulsório, não teria jeito, o problema não foi esse. E aí, ele resolveu também mexer no meio-campo e no ataque. Em apenas 3 dias de distância, com apenas 3 dias de distância entre um jogo e outro. Ele tirou o Acevedo do meio e colocou o Ademir na frente. Essa formação, em tese deveras ofensiva, né? Ela fez o Bahia entrar em campo completamente desarticulado. Como se fosse um time que acabava de se conhecer ali naquele momento, amigos se reencontrando, e aí vamos fazer um baba aqui, vamos. O Bahia era uma bagunça. O Bahia, com essa formação, sacrificou o Tassiano, que ficou ali para fazer a função, né, de combate no meio-campo, sozinho, correndo por 3. O Cauli, que não tem essa vocação, recuado para fazer a do Tassiano, e o Bahia com isso perdeu também o Cauli. O Ademir não passou nem perto de justificar a escalação dele para compensar essas 2 perdas, né, porque esse é outro ponto também para ser abordado do jogo. Os jogadores, tecnicamente, estiveram muito mal. O Biel teve mal, o Everaldo mal, Cauli mal, Ademir mal. E aí, os jogadores já têm jornadas técnicas ruins, muitas vezes tem a ver só com eles. Muitas vezes pode ter a ver também com uma necessidade de entender uma nova proposta de jogo sem tempo para treinar. O que é bem incoerente, né, do Renato Paiva isso. Porque ele, ao mesmo tempo que já reclamou da falta de tempo para treinar, justificando isso para times desarticulados, ele propõe uma formação
em que teve apenas uma oportunidade de treinar, completamente nova, para um jogo tão importante como esse. E o argumento dele, para mim, foi muito ruim. Ele usou, porque veja, o Bahia com o Acevedo e o Tassiano no meio campo, com Cauli, Ademir e Biel, já é ofensivo. Já é ofensivo. O Bahia não precisava botar o Ademir em campo, um meio campo esvaziado, para ser ofensivo. Isso não me soa. Não me soa correto, não me soou correto. Eu fiquei preocupado quando anunciou a escalação na Rádio Sociedade. Eu falei assim, olha, deve ser um Bahia agressivo, mas essa formação me deixa muito preocupado por conta do esvaziamento do meio campo e de uma articulação que o time pode não ter. E não teve, não apresentou. O Bahia foi dominado pelo Goiás no primeiro tempo, taticamente. E o Bahia, ele não sofreu mais no resultado porque o Goiás tem muitos limites. O ataque do Goiás, o Alisson, o Matheus Peixoto, jogadores inclusive que a torcida do Bahia conhece, são atletas que erraram demais na frente também. Mas chegarem muitas vezes com condição de causar um dano e fazer um gol. Palácio também, chutando com liberdade da entrada da área, diversas oportunidades. E o Bahia, com essa desarticulação, ainda assim conseguiu fazer um gol. Teve chances de fora da área, algumas vezes a jogada encaixava, né? Teve uma tabela aparecendo no lance do Flamengo, que o Biel chutou para fora. E o próprio lance do gol também teve uma aceleração de tabela ali, mas o Biel chutou mal. A bola bateu no zagueiro e por sorte caiu no pé do Everaldo. Aí nesse momento específico o Everaldo brilhou. Limpou muito bem o zagueiro para fazer 1-0 para o Bahia. E aquilo poderia servir, o Bahia estava desarticulado, o Bahia não estava jogando bem. Mas se faz 1-0, às vezes acalma um pouco o time passa a ter um controle emocional que seja da partida, né? Mas isso não aconteceu também. O Bahia continuou atabalhoado, perdido, sem marcação. E 4 minutos depois o Vitor Hugo fez uma falta, o Bruno Melo bateu, a barreira abriu, o Marcos Felipe não foi. E o Bahia tomou um gol de empate do Goiás, perdendo até essa oportunidade de ter o controle emocional da partida. O jogo ficou 1-1. O Bahia poderia ter feito 2-1 numa bola parada, a cabeçada que foi no travessão, o Ademir depois perdeu um gol inacreditável. Tadeu, né, pegou. Mas o que a gente viu foi um Goiás muito mais confortável no jogo. O Goiás controlando a partida. O Goiás dando as cartas. O Goiás chegando com a oportunidade de finalizar e não levando mais perigo porque o Goiás é limitado. Ou seja, o Bahia colocou a sua sorte na capacidade do adversário resolver o jogo. Não é a primeira vez que isso acontece. E 1-1, quando o juiz apitou o intervalo, 1-1, pareceu bem interessante para o Bahia naquele momento, quem diria, né? Para ver se o Renato Paiva tentava ajeitar a casa diante do que tinha feito na escalação. Só um detalhe, ele disse que fez essa proposta do Ademir para marcar a saída de bola do Goiás. E eu quero falar sobre isso já já. No segundo tempo ele colocou o Acevedo e tirou o Gabriel Xavier. Ele tentou fazer uma formação de um 4-3-3, deixar o time mais estruturado taticamente. E ficou estruturado taticamente. Melhorou, né? Você preencheu mais o seu meio campo. O Bahia passou a ter algum controle do jogo. Mas o Bahia não criou. Os jogadores estavam mal tecnicamente e alguns jogadores estavam esgotados fisicamente. O Tassiano estava só o pó. Não conseguia se movimentar, jogar, correr, fazer aquelas transições, aquelas movimentações em que ele ajuda muito o time, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva. O Jacaré estava mal tecnicamente, também se esgotou. Um calor danado ali tomando pela esquerda. Então, o time do Bahia, ele melhorou taticamente, né, deixou o caos para trás para o primeiro tempo, mas foi apenas um time ruim no segundo. E até que ponto a gente não pode associar o desastre do primeiro tempo dando consequência no segundo tempo, em especial com jogadores desgastados? O Bahia não conseguiu criar uma chance clara de gol no segundo tempo, ficou ali rodando, cercando. E o Goiás, sim, mesmo sem ter o domínio tático que teve na primeira etapa, o Goiás teve a grande chance do jogo. No pé de um ex-jogador do Bahia também, o Gabriel Novaes. Um jogador que a gente também conhece, que sabe que tem muita disposição, força física, mas que tem sim suas dificuldades para finalizar. E o Gabriel Novaes chutou a bola, vale dar o crédito também ao Marcos Felipe, mas foi um tipo de finalização que facilita a vida do goleiro.
na cara do gol. O Marcos Felipe conseguiu evitar com os pés que o Goiás virasse a partida e causasse um dano ainda maior ao Bahia. Mas foi o de mais relevante que aconteceu no segundo tempo. A chance do Goiás. E o Bahia ainda passou por trocas, né? O Arthur Salles foi pro jogo. O Mingote não foi pro jogo. O Arthur Salles foi pro jogo. Kaique, né? O Kaique parece cada vez mais distante do Bahia, né? Impressionante. Ele também foi pro jogo. E o Bahia não conseguiu reagir e amargou esse empate bizarro na Fonte Nova. Teve vai da torcida, teve os clássicos gritos de burro, não compactou com essa coisa do burro, mas é uma forma do torcedor se manifestar, né? Eu lembro que após Bahia e Flamengo, eu não lembro se foi aqui ou se foi na rádio, eu falei que todo o apoio da torcida, após aquela derrota, em que ficou claro que o Bahia foi prejudicado, e que o Bahia se entregou muito, foi muito guerreiro, todo aquele reconhecimento e união, ele não ia resistir, em especial, a um jogo em que o Bahia não vencesse o Goiás no sábado seguinte. Ficou claro. E quando essa não conquista do Bahia, ela está associada a um problema que vem desde o início do ano no Bahia, a sensação de insegurança fica ainda maior. O Renato Paiva, ele não transmite confiança. Eu não vi sentido nenhum em ele fazer uma alteração estrutural no time para poder incomodar ou abalar a saída de bola do Goiás, que estava atrás do Bahia e está ainda na tabela de classificação, que é um time muito limitado. O Bahia é ofensivo com Tassiano Acevedo, Biel, Cauli e Everaldo. Por que ele precisava fazer isso? Eu fico assim, pensando nas incoerências. Talvez tenha sido um processo de evolução dele, né? Mas ele sustentou um modelo de jogo naquele gramado empoçado e pesado contra o Sport na Ilha do Retiro, né? Submetendo o Bahia àquele resultado humilhante de 6-0, ainda ficando barato, porque ele não podia abrir mão da ideia de jogo dele. Não é verdade? E o que acontece em Bahia e Goiás, que é um jogo decisivo, ele resolve mudar as ideias de jogo dele em função do adversário. Ele não levou em consideração os adversários quando enfrentou Fortaleza em casa e Sport fora, por exemplo. Levou contra o Santos em consideração o formato do jogo e o adversário e resolveu fazer a mesma coisa contra o Goiás. Só que contra o Goiás, em casa, era hora de você fazer o básico, o simples, o lógico. O time já teria mudança estrutural na defesa. Já era muito claro que ia correr um risco por conta disso e aí não seria a responsabilidade dele. Mas quando ele opta por, além de ter a defesa completamente modificada, ele também modificar o meio, modificar o ataque e a estrutura tática do time num período tão curto entre um jogo e outro, é claro que ele está querendo chamar para ele uma responsabilidade. E aí vai uma outra análise sobre o Renato Paiva que também me preocupa. Eu estou começando a ter a sensação que a lógica do Renato Paiva, e aí me desculpe, é uma coisa muito particular, ele está falando muito mais sobre ele do que sobre o resultado, sobre o trabalho como um todo. Eu tenho a sensação que o Renato Paiva, ele está buscando um protagonismo a cada jogo, como se dependesse dele e de uma pretensa genialidade dele a evolução do Bahia jogo a jogo. Será que seria comprometedor para o Bahia manter a escalação lógica para esse jogo do Goiás? A evolução do Bahia seria comprometida com isso? Não, né? Eu acho que a evolução vai ser comprometida se ele continuar somando resultados ruins, como está somando, e acabar tendo um trabalho interrompido ou questionado, de certa forma, a não ter nem a credibilidade dentro do clube. Porque isso acaba acontecendo. As incoerências dele são percebidas fora e são percebidas dentro. E se ficar claro, ou se ele está sugerindo, de que essas ideias, sugerindo quando eu digo não é verbalizando, é nas atitudes, que as coisas estão acontecendo porque ele está pensando muito nele, ele quer sempre mostrar que consegue tirar um coelho da cartola, isso também vai ser percebido dentro. E se o foco está fora do que é o objetivo coletivo, se o foco de um comandante, está dentro da sua performance
individual, como se quisesse se valorizar, como se quisesse mostrar a sua qualidade a qualquer custo, os seus diferenciais a qualquer custo, esquecendo de olhar para o resultado, esquecendo de olhar para o resultado coletivo do trabalho. É um risco absurdo que o Bahia está correndo, é um risco absurdo que o Renato Paiva está correndo. O Bahia é uma bagunça. O Bahia não tem uma linha de ideia de jogo o Bahia é um time muito vertical. É essa a ideia? Qual é a proposta? Por que sempre tem uma surpresa na escalação? Por que sempre tem que mexer além do que já é compulsório ser mexido? A percepção de que o Bahia é um time frágil está muito mais, na minha opinião, ancorada nas ideias que o Renato Paiva tem do que necessariamente no elenco curto que o Bahia tem. Que eu reconheço que é curto, que eu reconheço que tem limites, mas não é um elenco pior do que 4 times, pelo menos, que estão aí. Não mesmo. Não é. E ainda tem um investimento alto. Uma capacidade de investimento ainda também alta. Então, é um problema de técnico. O Bahia tem uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. O Bahia fez 4 jogos de 7 em casa. Só ganhou 1. E nos 4 jogos que fez em casa, pegou adversários em que dava para ganhar. Adversários que estão no naipe do Bahia. Alguém vai falar que o Botafogo é líder? E sim, o Botafogo é líder. Mas o Botafogo é um time do nível do Bahia. Né? Encaixou ali um trabalho e a coisa está funcionando. Até quando vai sustentar, tomara até que vá mais longe. O Bragantino, fora. Coritiba, em casa. O Flamengo era o único time fora do Tier do Bahia ali. Mas jogou dentro do Tier do Bahia. É só ver o que o Flamengo jogou contra o Fluminense e o que jogou contra o Bahia. A gente vai perceber que o Flamengo ele não usou 30% da sua capacidade contra o Bahia. Lógico que ali tem um parênteses da arbitragem, e eu não vou nunca desconsiderar isso. Mas o fato é que o Bahia não foi ainda confrontado por um adversário de altíssimo nível de jogo. Eu tenho muita preocupação do que vai acontecer com isso. Porque é um Bahia que pode entrar em campo com uma lógica adequada ao que o jogo propõe, a exemplo do que aconteceu contra o Santos, quarta-feira, ou um Bahia que desperdiça oportunidades valiosas de pontuar por conta de uma ideia do seu técnico que não soa coerente nem antes, nem durante, muito menos depois, quando ele tenta explicar. A preocupação é grande. Bahia empatou com Goiás, empatou o jogo, mas perdeu no campeonato.